no Canvas durante 14 dias e no YouTube até o final do semestre, beleza? A gente acabou de fazer uma revisão aqui da última aula, em que a gente viu justamente a parte de como que a gente resolve conflitos de dados no nosso pipeline escalar. Se você está com dúvida nisso, está vendo no YouTube, volta no vídeo anterior que a gente fala isso. Aqui a gente vai, nessa aula, tratar agora, uma parte dela a gente vai falar dos conflitos de controle, como que a gente resolve esses conflitos, e depois a gente vai mudar para um novo assunto da nossa aula, tá bom? Então tá. O que são os conflitos de controle? Na verdade, os conflitos de controle eles surgem toda vez que a gente tem um salto, né, um desvio. Porque se a gente pensar bem, olha só essas instruções aqui. Deixa eu colocar aqui do lado para ficar bom para vocês lerem. Então tá. Imagina que a gente tem essas instruções aqui. BEQ, S1, S3, 7, sei lá. Aí a gente tem end, S12, S2, S5. Aí a gente tem OR, S13, S6, S2, e ADD, S14, S2, S2. Né? LW, S4, 50, S7. Né? Imaginar que a gente tem essas instruções aí no nosso para serem executadas, tá certo? O que acontece? Assim que o processador ele verifica aqui, ó, ele tem que ver esse BAQ aqui, tá certo? Esse BAQ ele pode ou não causar um desvio. Se esse desvio ele for tomado, ele vai justamente pular para essa instrução aqui. Tá? Se não, todas as demais instruções elas têm que executar normalmente. Quando a gente começa a despachar, né, assim que essa primeira instrução ela é lida, né, ela é lida da memória, buscada da memória, ela é despachada para execução. E ela começa a executar lá no pipeline. E essa instrução aí, ela é justamente a que vai fazer o desvio, certo? Aí o que acontece? A segunda instrução, né? Como a gente ainda não sabe que tem que ser feito o desvio ou não, a gente vai lá e coloca a próxima instrução no nosso pipeline, porque a gente sempre coloca as instruções na sequência, tá certo? E aí a gente coloca a segunda instrução, coloca a terceira instrução, certo? E a gente vai colocando as instruções. Imagina que o cálculo de desvio ele é justamente feito justamente aqui, né? Nessa etapa aqui, a gente está fazendo o cálculo de desvio. Né? Assim que a gente fez, a gente salvou aqui, a gente salvou o endereço do desvio. E nessa etapa aqui, a gente faz justamente o desvio. Na etapa, a gente conclui o desvio no quarto ciclo. O problema é que justamente a gente tem instruções aqui que elas já estão no pipeline, tá certo? Então isso é um problema, porque eu tenho que fazer o desvio, mas já tinha coisa executando no pipeline. Por que que isso é um problema? Porque basicamente, se eu vou fazer um desvio, aquelas coisas que estão no pipeline, elas são inválidas, eu não tenho que executar, né? Se eu for tomar esse desvio, se eu for fazer esse desvio aqui, né? Isso daqui não precisa de executar, isso aqui não precisa de executar, isso aqui não precisa de executar. Vocês conseguem ver que isso é um problema, gente? Tá. E aí, a gente tem que resolver esse problema. Qual que seria o jeito, vamos falar assim, fácil de resolver o problema? O que a gente faz? Era resolver o problema de um jeito fácil. Toda vez, eu acabei de funcionar, toda vez que você quer resolver um problema de conflito, você usa ele que vai dar certo. Qual que é?
Isso aí, o Arthur falou, atrasar. Né? Então, o jeito mais fácil de resolver o problema é atrasar. Mas a gente sempre quer fazer de um jeito que seja um pouco mais interessante do que simplesmente atrasar. Vamos dar uma olhada como que a gente pode fazer isso. Né? A primeira ideia que a gente teve lá nos conflitos de dados era que se a gente não queria atrasar, a gente queria adiantar. Né? Será que a gente consegue, de alguma forma, adiantar esse desvio? Né? Então, a coisa mais interessante, né, a gente fazer seria assim, ó. Primeiro, a ideia que a gente pensa que a gente pode considerar a primeira solução é falar assim, ó, beleza, vamos fingir que toda vez, né, o processador ele vai assumir que toda vez que tiver uma instrução de desvio, ele vai falar assim, ó, tem essa instrução aqui de desvio, mas eu não vou considerar que essa instrução de desvio ela é feita. E eu vou pegar e continuar buscando e executando todas as instruções subsequentes, tá certo? O problema disso é que, uma vez que a gente tenha que, de fato, fazer uma instrução de desvio, o que a gente vai ter que fazer é que a gente tem que descartar tudo que está no pipeline. Então, a gente tem que fazer esse tal de flush. Esse caso aqui, gente, ele é um pouquinho melhor do que simplesmente atrasar. Por que ele é um pouquinho melhor? Porque, assim, no pior dos casos, né, a gente vai ser tão ruim, no pior dos casos, é tão ruim quanto bolha. No melhor caso, é, acertamos e o desvio não será feito. Né? Então é tipo assim, é um chute que a gente dá que se a gente tiver certo, a gente ganha. Se a gente tiver errado, a gente é tão ruim quanto não dar o chute e atrasar. Certo? Essa é uma primeira solução. O único problema é que, de fato, fazer o flush dessas instruções, ela pode demandar um pouco mais de circuito no nosso pipeline. Mas não é tanto mais coisa assim que a gente adiciona de lógica no nosso pipeline, não. Tá bom? Mas vamos olhar para uma coisa melhor, assim. Porque olha só, o problema é que quando o flush... bom dia, Rafael. A gente já começou a nossa aula aqui, a gente está falando de conflitos de controle. Então, basicamente assim, imagina que a gente tem que fazer um flush, tá certo? Imagina que, sei lá, o cálculo de desvio ele está sendo realizado na terceira etapa, tá certo? Bom dia, Viviane. A gente começou aqui a nossa matéria de conflitos de controle, tá bom? Então imagina assim, que a gente tenha que fazer justamente um desvio, e esse desvio ele é calculado ali na terceira etapa do nosso pipeline. Aí a gente fala, putz, tem que fazer o desvio. Aí eu tenho que fazer o flush, né? Se o desvio é calculado na terceira etapa, né, e a gente toma ele, e a gente tem que fazer esse flush, a gente acaba perdendo 3 ciclos são perdidos. Tá certo? Que é como se eu tivesse que descartar tudo que já tivesse entrado ali. Né? 3 ciclos não, né? 2, porque são 2 instruções que estavam atrás deles. 2 ciclos são perdidos, tá certo? Então, assim, a gente acaba tendo esse problema aí. Bom dia, Vitor. A Viviane falou ali. Viviane, tranquilo, é só. A aula está sendo gravada, você pode assistir ela depois, tá bom? Bom dia, Vitor. Então a gente tem esse problema aí, justamente que
o problema que a gente vai ter no nosso desempenho é justamente descartar todas aquelas instruções ali que estavam para trás. E isso é justamente, vai depender onde que aquele cálculo de desvio está posicionado. O problema é se esse cálculo de desvio ele estiver posicionado, sei lá, na última etapa. Imagina, são 5 etapas, e aí a gente tem 4 instruções ali para trás. A gente vai ter que descartar 4 instruções. E a gente pode pensar que esse é um problema realmente quando a gente pensa aí num loop, tá certo? Porque num loop a gente tem desvio o tempo inteiro. E no loop, a maioria das vezes acontece justamente o contrário. A gente sempre assume, a maioria das vezes no loop, a gente sempre pega o desvio, né? Então, esse é um problema, certo? Então, qual que é a solução? A solução que a gente tem são essas daqui, né? A gente vai passar o cálculo, vai adiantar o cálculo. Adiantar, antecipar, cálculo de desvio. Porque assim, se a gente antecipa o cálculo de desvio, certo? A gente tem, vamos falar assim, uma mitigação nesse problema, né? Porque hoje a gente faz ele na terceira etapa. Se a gente fizer esse cálculo na segunda etapa, a gente vai desperdiçar um ciclo de instrução. Então, como que a gente faria isso, né? Essa que é a pergunta. Mas a gente vai ver a solução, mas é importante falar que quando a gente antecipa, pelo menos a gente não some com o problema. O problema continua lá. Só que ele é menos grave, vou falar assim. E aí, gente, como é que tá? Tá dando pra... Quero saber. Tá tranquilo? Dúvidas, perguntas? O Arthur tá digitando ali. Vamos ver o que o Arthur perguntou. O Arthur ainda parou de digitar? Acha que está tranquilo? Entendi. Legal. Então tá, beleza. Se a gente está querendo justamente antecipar esse cálculo de desvio para a gente ter mitigar, né, essa perda de desempenho, como que a gente pode fazer isso? Bom, para fazer isso, olha só, o cálculo de desvio antes ele era realizado nessa etapa aqui, que era a terceira etapa, tá certo? O que a gente vai fazer é que antes tinha um somador aqui, ó, que ele fazia o cálculo do desvio. O que a gente fez? A gente colocou esse somador na segunda etapa. Só que é claro, não é simplesmente copiar e colar o bloquinho para, né, mover o bloquinho para outra etapa, não. A gente tem que adicionar uma lógica extra. A lógica extra que a gente fez, então aqui, ó, eu vou colocar aqui, esse daqui foi o deslocamento do nosso somador. E aqui a gente também tem essa lógica extra aqui, que é a lógica de comparação. Porque antes a gente usava a ULA para justamente fazer a comparação, se a gente tinha que fazer o salto ou não na instrução de back, tá certo? E aí o que a gente faz? Olha, se eu não quero executar essa comparação na terceira etapa, eu tenho que executar ela na segunda etapa. E aí a gente tem que acrescentar um circuito comparador, por isso que está aqui igual, tá certo? Que faz justamente essa comparação logo ali naquela segunda etapa. E dessa forma, a gente consegue antecipar o nosso cálculo de desvio, né? E o nosso desvio para a segunda etapa. Então, a gente faz ele mais rápido. Só que ainda tem um problema. A gente ainda tem o problema de
em um flush, um ciclo é perdido. Antes eram 2. Então a gente melhorou. Pelo menos a gente dobrou a eficiência aí, né? A gente perdia um ciclo e agora a gente perde 2. Dá para visualizar isso, gente? Fica fácil de visualizar esse cálculo? Essa modificação? Comenta aí para mim. Comentem suas dúvidas aí para mim. João, tá tranquilo? Vitor? Acho que sim. E o negócio é o seguinte, né? Beleza. Aquilo que a gente estava fazendo, que era justamente, vamos fazer o seguinte. Vamos sempre assumir que o desvio não é tomado e a gente vai, né, executando. E se ele for tomado, a gente faz um flush no nosso pipeline. Aquilo é o que a gente chama de predição estática. Eu vou colocar aqui no slide, que fica bom. Predição estática. Eu vou colocar aqui no slide. Opa. Predição estática. Por que estática? Porque é congelado. A gente não faz uma coisa mais realística. Uma alternativa que ela é ainda melhor é o tal da previsão dinâmica de desvios, tá bom? Que assim, estático a gente não consegue mudar, né? A gente fala, a gente sempre assume que sempre eu não vou tomar o meu desvio e é isso aí, quando eu tomar eu corrijo. Uma alternativa um pouquinho melhor é a gente tentar ser inteligente. Às vezes a gente falar que vai tomar, outra vez é a gente falar que não vai tomar. Na verdade, para a gente tomar essa decisão, a gente vai usar um histórico, né, de saltos. Histórico dos saltos. O que é? A gente vai ter um flip-flop, né, um bit lá no nosso caminho de dados, na nossa unidade de detecção de conflitos, né, que a gente tem que a gente introduziu no nosso pipeline. Ele tem um bit lá, né? Sempre que esse bit estiver em 1, a gente vai sempre que o bit tiver, sempre o bit começa em 0, tá? O bit começa em 0. Aí na hora que eu for fazer o primeiro desvio, né? O primeiro desvio de todos eu falo assim, beleza, eu vou falar que ele não vai tomar o desvio e eu continuo executando. Se eu descobrir que eu tive que fazer aquele desvio, eu seto o bit para 1. E tomo o desvio. Faço o flush no meu pipeline e tomo o meu desvio. Na próxima desvio que eu for tomar, eu vou chegar e olhar aquele meu bit. Se aquele meu bit for 1, eu vou falar, esse desvio aqui ele vai ser tomado. E aí você assume que ele vai ser tomado. Você nem despacha as outras instruções, você coloca bolha no seu pipeline. Certo? Que aí pelo menos você vai não ter esse problema. Você não despacha as outras instruções, porque elas não vão ser utilizadas. Né? Então aqui, seta o bit para 1. Se bit estiver em 0, né? Se estiver em 1, assumimos que vai saltar. E dessa forma a gente é mais dinâmico. Por isso que essa técnica aí é justamente a previsão dinâmica de desvios. Só que aqui a gente tem um problema. E o problema é o seguinte. A última interação, né, quando a gente tem um loop, né, sempre quando o loop ele for iniciar, a gente tem um problema. Porque sempre que o loop inicia, nosso bit vai estar em 0. Né? E aí a última interação do nosso loop, né, quando ele é executado novamente, o bit vai estar em 0. E aí ele vai ficar assim, será que eu tomo desvio ou será que eu não tomo desvio?
né? Ele sempre vai errar no início do loop e no final do loop. Se a gente tiver um loop que é muito pequenininho, isso é um problema. Se a gente tem um loop que é muito grande, a gente não tem um problema tão grande assim. Tá? Então o problema aqui é justamente esse. Problema. No início e no final do loop, sempre iremos errar. Mas ok, pelo menos a gente já acertou um pouco mais de precisão, tá? Essa daqui é uma solução com 1 bit de desvio. Eu posso generalizar essa solução e colocar vários bits, né? Na verdade, uma solução com n bits, né? Por exemplo, com 2 bits, ela é mostrada aqui. Estão vendo aí? Então, agora mudou. Numa solução com 2 bits, olha só, o que a gente tem aqui? A gente tem uma máquina de estados. Máquina de estados. E a máquina de estados, ela justamente tem 2 bits, e aqui a gente tem 4 estados para representar esses 2 bits. Né? Se eu tô, né? Aqui, ó, vamos dar uma olhada nela. Se eu começo por aqui, por exemplo, ó. Então, eu vou começar por aqui para ficar mais natural. Né? Eu começo falando que as previsões não são tomadas. Toda vez que eu tiver um branch, né, um desvio, e ele não for tomado, eu continuo nesse estado. Não tomado, não tomado, não tomado. A partir do momento que eu fui lá e tomei, eu fiz um desvio, eu entro no estágio de previsão não tomada, mas ela já foi tomada uma vez. Eu continuo não tomado por mais um tempinho, só para ver se eu vou continuar não tomando esse desvio ou não. Né? O que acontece? Se eu tomar o desvio, eu vou para cá. Ó. Se eu não tomar, eu volto para o meu estágio anterior. Se eu tomar o meu desvio, eu fico lá. Ó. Então tá, eu estou tomando os desvios. Estou tomando os desvios e continuo nesse estágio. A partir do momento que eu fui lá e não tomei o meu desvio pela primeira vez, eu venho para a previsão tomada. E aí eu vou ver se a próxima instrução de desvio ela for tomada, eu volto para o meu estágio. Se não, eu assumo que eu entrei num ciclo, de novo, de não tomar os meus desvios. Isso daqui é uma lógica que ela permite a gente a errar um pouco menos justamente naquela etapa do loop. Na verdade, a gente vai ver que resolve o nosso problema porque a gente vai ter justamente apenas um erro de previsão. Ou seja, no nosso loop a gente só vai introduzir uma bolha. É justamente na última interação de todas, porque a gente vai achar que precisa de fazer um desvio, mas na verdade a gente não vai fazer, porque a gente está na última interação. Mas o problema na primeira interação, que é justamente eu achar que eu vou tomar ou não o desvio, eu soluciono. Tá certo? Gente, deu para entender aí a técnica de previsão de desvios? Dinâmica de desvios? Quero saber se tem dúvidas aí. Todos os processadores já têm essa técnica lá, tá bom, gente? É uma técnica muito utilizada para garantir um desempenho bom para as questões de desvio. Só que o problema é que quanto mais bits você coloca ali, maior é o seu circuito ali. Tá? Então, existe esse problema. Ó, o João Vitor tá... Ô, João, esse erro aqui de previsão de desvio... Peraí. Esse erro aqui de previsão dinâmica de desvio, ele justamente acontece quando tem desvio. E esse erro aqui, que a gente está falando, é justamente
acontece, está escrito aqui no slide, ó, última iteração de loop. Né? A última iteração do loop, que a gente vai achar que a gente tem que fazer o desvio, mas na verdade a gente não tem. Para os demais aí, tá tranquilo? Tranquilo, gente? Fala aí, tá tranquilo? Arthur? Show. Ô, gente, aqui eu terminei essa parte, então eu vou parar de gravar no YouTube.